Retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei 0016. Projeto de lei do Executivo número 0016 de 2013. Proposta de emenda número 01 de 2013. Autoria do Executivo. O vereador secretário, relato. A propositura da referência que dá nova redação ao item 3 do artigo 2 da lei número 1508 de 94, 22 de março. Voto, tendo em projeto esta conforme a legislação vigente e não afrenta obstáculos à Constituição da República, a propositura, sim, não encerra ofensas nenhuma, legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 01 de 2013. Câmara Municipal de Itabirá, 1º de abril de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, secretário. E aos vereadores membros da decisão. Votaram os demais membros da comissão pela conclusão do secretário. Câmara Municipal de Itabirá, 1º de abril de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro, membro. A proposta de emenda substitutiva do número no artigo 01 de 2013 do projeto de lei número 016 de 25 de março de 2013, da nova redação do inciso 3 do artigo 2 da lei número 1508 de 22 de março de 94. Artigo 1, inciso 2 do artigo 2 da lei número 1508 de 22 de março de 94 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e das outras providências, para rigorar com a seguinte redação: 3. Aprovar anualmente o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, acompanhar sua execução. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da publicação, invocada posições em contrário. Itabirá, 1º de abril de 2013. Comissão de Justiça e Legislação na redação. Antônio Camargo de Oliveira, secretário. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro dos Santos, membro. Obras e serviço público, atividades privadas, agricultura do meio ambiente. Projeto de lei número 0016 de 2013. Proposta de emenda número 01 de 2013. Autoria do Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referência da nova redação do item 3 do artigo 2 da lei número 1508 de 94, 22 de março. Voto. Aspectos meritório tenho a propositura a representar investimento cuja realização atende interesse público. Voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 01 de 2013. Câmara Municipal de Itabirá, 1º de abril de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itabirá, 1º de abril de 2013. Veraldo Aparecido de Carvalho, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Coloca em discussão o parecer do projeto de lei número 16. Coloca em votação. Favorável primeiro como estão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto número 16 com as emendas e com os pareceres. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixa a palavra novamente livre para o vereador que quer fazer uso. Relógio nele. Ué. Você gosta daí? Senhor presidente, nobres vereadores, nesse momento de palavra livre, eu quero salientar um acontecimento de quinta-feira passada, que a família Angelelli, eu acho que grande parte das pessoas conhece, por ser famílias nobres
são engenheiros químicos, engenheiros civil. Eles moram na região de Piracicaba e há cerca de uns 3 anos compraram 3 lotes na fazenda Pirituba, onde um deles já tem sentença em favor da fazenda pública do estado, desde a época dos boiadeiros. As pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada aqui em Itaberá sabem desse fato. Uma outra área que eles compraram um documento em nome de Jorge Marcelino. Área essa que já tem um processo julgado, transitado em julgado, e que a Fazenda Pública do Estado está na posse há mais de 20 anos, desde 88, e eles se apossaram de um lote cuja área não tem nenhum contrato de compromisso compra e venda. Também nessa área, eles usando o documento falso do lote 106, também já foi julgado em primeira instância. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça e também perderam no Tribunal de Justiça. O grupo de assentados emergencial, denominado João Moreira de Macedo, plantou essa área em milho. Na quinta-feira passada, os 3 irmãos, como se chamam, 3 Angeleles, trouxeram o trator e um grupo de pessoas, aproximadamente 11 pessoas, armados, e passaram a gradear a lavoura do assentamento João Moreira. Eu estava numa reunião do CONSAD, em Itapeva, quando fiquei sabendo do fato. E essas pessoas, já de um nível superior, provocavam mães com crianças no colo para brigar. E eu não podia sair da reunião naquele momento. Pedi para que eles chamassem a polícia militar para ir lá evitar que houvesse um confronto entre trabalhadores. E então, pasmem, os baderneiros, que são essa família Angelelli. Ocorre que novamente eles entraram com pedido de reintegração de posse no lote 106. Lote esse que o assentamento da Pirituba, área 3, que tem mais de 20 anos, não é, vereador Everaldo? Do qual nós moramos lá e fazemos parte. E ele usa esse documento e, com mentiras, leva esse juízo de Itaberá a erro. E o oficial se dirigindo ao local para fazer o despejo do sem terra, primeiro que não era sem terra, e segundo que é um grupo assentado reconhecido pelo ITESP, pelo governo do estado, e que já estava com a lavoura já bem adiantada. Aproveitando o feriado da Semana Santa, ele veio lá para destruir a lavoura desse grupo de assentados e acabou destruindo. Por sorte que o pessoal não entrou em conflito com os invasores. Quando eu cheguei lá por volta das 5 horas da tarde, a lavoura já estava quase totalmente destruída, e mostrando aos policiais que lá se encontravam sentença já proferida em favor da Fazenda Pública do Estado. E o policial perguntou: cadê o mapa desse lote? Se alguém apresentar um mapa desse lote, nós vamos conduzir essas pessoas até a delegacia para que eles expliquem por que estão destruindo a lavoura. Então ficou claro aos policiais militares de que não se tratava nem de uma invasão, e sim de uma agressão a uma agricultura que estava plantada. Ele passava o trator a uma gradeada a cada 5, 10 metros de distância uma da outra. Ele não passou assim, é grado como se estivesse
nivelando para plantar alguma coisa. Ele fez assim, o trabalho está registrado com fotos. Ele foi destruindo parte, deixando parte, talhões assim, em que a lavoura permaneceu em pé. Não sei se ele voltou a destruir no outro dia, o qual eu pedi para que as famílias se retirassem de lá, voltassem para casa, e conversando com os policiais também deixaram a área, porque não tinha sentido tirar a polícia militar, que tem tanta coisa para cuidar aqui e atender o nosso município, precisamente a cidade, ficar olhando para um grupo de baderneiros que vieram lá de Rio das Pedras, perto de Piracicaba, para cometer uma atrocidade desse tamanho. Eu falei no início da minha fala que eles compraram 3 lotes. Um lote já com sentença, que é o lote conhecido por Benedito Pereira, que era ocupado pelos antigos boiadeiros e que tem sentença já transitada em julgado em favor da Fazenda Pública do Estado. Eu também disse que eles usaram um documento do qual a Fazenda Pública do Estado já está na posse há mais de 20 anos, do qual assentou 78 famílias, que é o assentamento da Agrovila 3. E parte do lote justamente está na sede da Copava, ali naquela frente ali, é o lote 106. E essas pessoas foram destruir lavoura no lote 168, 5 quilômetros distante do lote 106. Tamanha aberração do que está acontecendo lá. E o terceiro lote que eles compraram tem a minha assinatura. Quando eu fui nomeado pelo governador Covas e depois renomeado para o segundo mandato pelo governador Alckmin, para a discussão, análise e regularização de terras públicas do Estado de São Paulo. E esse outro lote de 25 alqueires tem a minha assinatura junto com o ex-secretário de Justiça, Dr. Belisário, e que foi otorgada essa escritura para a dona Zeneide, que vendeu aos Angeleles. Então os 3 compraram um lote cada um. Essa área, ela está intocável porque tem escritura fornecida pela Fazenda Pública do Estado. Pasmem, os Angeleles não tem um pé de planta nesse lote que tem escritura. Quem planta lá é o Toninho Genaro. E aí eles invadem um outro lote e vai destruir lavoura de quem está plantando, num lote que eles não têm documentação nenhuma, mas nem para um recibo de que eles compraram aquele lote, o 168. Parece brincadeira o que a gente está vendo aqui, e pessoas de alto nível. Me referindo a isso, senhor presidente, gostaria de que essa casa oficializasse novamente um Instituto de Terras, pela inércia do setor jurídico da Fundação Instituto de Terras, e também a Procuradoria Regional de Sorocaba, que é responsável pela nossa região nos conflitos de terras públicas, para que tomasse providência para evitar que coisa dessa natureza venha a acontecer. Poderia ter morrido gente pela ação violenta que essas 3 pessoas fizeram, inclusive usando menor de 16 anos com arma de fogo na cinta. O que faltou para nós é que, se fosse na quarta-feira, o ITESP estava trabalhando, nós ia buscar o mapa, e o mapa está no ITESP para provar a atrocidade e o crime cometido. Então eu gostaria de reforçar, senhor presidente, esse ofício, e também oficializar a Procuradoria Regional de Sorocaba, para que os 2 órgãos venham a tomar providência. E se o ITESP e a Procuradoria Regional não tomar providência, fatos mais graves podem acontecer, que a gente está pedindo para que se regularize o resto da Fazenda Pirituba, otorgando a escritura àqueles que merecem a escritura, que estão legalmente instalados lá, e retomando a área para fins de reforma agrária, conforme
a Lei 4957 de 85, que destina o uso da terra pública do Estado de São Paulo. Então eu gostaria de afirmar o que a gente já estava prevendo que poderia acontecer. Ainda bem que não aconteceu o pior. E dizendo isso, vereador Everaldo, gostaria também que a sua pessoa fizesse um manifesto junto ao ITESP, questionando esse documento que está sendo usado pelos Angeleles, do lote 106, do qual nós dois fazemos parte desse assentamento nessa área, há mais de 20 anos. Para que mostremos a indignação pela inércia e a falta de segurança que os assentados estão tendo dentro da Fazenda Pirituba. Dito isso, senhor presidente, encerro minhas palavras dizendo o seguinte, que eu não acredito que um advogado do nível que é o advogado que defende os Angeleles esteja usando esses documentos falsos para induzir o meritíssimo juiz a erro, e sem que fosse feito o despejo do que não haveria por que fazer, acabou os próprios grileiros destruindo a lavoura do nosso povo. Tantos prantos para produzir, para acabar com a fome no país, meia dúzia de gente vem lá para destruir e criar mais fome naqueles que estão necessitando na terra, para de lá tirar o sustento da família. Muito obrigado, senhor. A polícia militar, ela fez o seguinte, ela ficou numa situação, e eu até dei razão para os policiais, eles tinham que ter esse mapa para provar que realmente que a lote era 168 e não 106, porque se eles conduzem esses fazendeiros e as pessoas que lá estavam, poderia responder por abuso de autoridade, e a gente conhece muito bem como é que é as leis contra as nossas autoridades. Então a gente tem que ter documentação suficiente para dar garantia para eles. Mas como o ITESP estava fechado e nós não tínhamos mapa, eles acabaram falando, olha, eu não posso fazer nada e vamos só evitar que haja o enfrentamento entre os dois grupos. Mas mesmo o cara armado, a polícia tinha que ver se tinha porte, não tinha, não era o menor que estava armado, quando a polícia chegou, ele se evadiu e foi embora para casa dele. Então, aí as famílias ficaram numa situação difícil, porque tem duas mulheres que moram nesse lote e exploram esse lote, para vocês terem uma ideia da barbaridade que aconteceu lá. Senhor presidente, orientei as famílias a buscar essas informações, buscar a cópia do mapa e fazer um boletim de ocorrência e juntar o que a polícia, inclusive a polícia militar tirou um ponto de GPS onde eles estavam, para justificar se caso a gente vai ter que tirar um ponto de GPS lá no lote 106, Everaldo, para mostrar a distância, a diferença da onde que estava acontecendo o fato e aonde é que eles estão usando o documento para pedir a reintegração de posse. Muito obrigado, senhor. A palavra ainda continua livre. Bom, vereador, só a comunicação que o Serrinha falou sobre o lote lá, vem há tempo já sobre essa disputa de terra lá, onde esse cara está plantando lá agora, bem dizer. Ele, igual o Serrinha comentou, ele mexe com boi, não tem nada a ver com lavoura. O lugar que é lavoura hoje é o Toninho que está plantando a terra dele lá. E só que o lote que ele gradeou lá, que eu também acompanhei lá, eu desci lá ontem, Serrinha, e eles aproveitaram na questão do ITESP tá fechado, né, como era feriado, então não tinha como levar o mapa. Eu acho que até isso que as polícias também ficou naquele jogo de empurra ali, porque não sabia. E no fim você fez certo, porque não deixou a família também sair do local, porque ia dar problema mesmo, porque eles vieram para segurar e gradear lá. Só que o que acontece? O lote, senhor presidente, é um lote onde o Estado está querendo, eles querem, através do juiz,
entregar o lote para o fazendeiro, mas na verdade lá o lote que estão com ele na mão, o lote é nosso. O lote já faz 20 anos aí usa ele. Onde hoje tem mercado, tem campo de futebol, é uma área comunitária lá, está em cima. E é o lote que o juiz quer fazer em cima dele, entendeu? O despejo em cima dele. Mas não tem o que despejar, eles cortaram a área que não tinha nada a ver. E sem falar que o milho lá já estava grande, rapaz. Ele tinha acabado de cortar a soja, eles já plantaram o milho, estava grande. Mas mais para reforçar isso aí, eu acho que o ITESP agora procurar que não é véspera feriado mais, e tá em cima e mostrando esse mapa. Mas mais isso aí. A palavra ainda continua livre. Nenhum vereador mais querendo fazer uso. Tem um convite aqui da Associação do Voluntário de Itaberá, Combate ao Câncer. Convido os vereadores a participar da reunião dia 3 de abril, quarta-feira, às 13 horas, aqui na Câmara Municipal de Itaberá. Com a presença do presidente do Hospital Amaral do Carvalho de Jaú, que está aqui. O convite foi feito pela Dona Cristina, que está ali. Então, os vereadores ficam convidados. Também, lembrando o vereador que tem comissões nas quarta-feira. E antes de encerrar a sessão, gostaria que os vereadores permanecessem um pouquinho. O senhor João pediu um minutinho depois da sessão para algum esclarecimento dele. Nada mais havendo, agradeço a todos, agradeço a Deus e declaro encerrada a presente sessão. Senhor João.